Vamos orar então. Agora esta chamada está sendo gravada. Orar. Pai querido, Deus santo e poderoso, Jesus, estamos aqui na tua santa presença, reunidos, e o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus, e pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre a tua noiva. Pai querido, sabemos que está aí o juízo sobre a igreja, né, onde tantas coisas estão sendo vindo à tona, Pai querido, e realmente creio que vão ficar assim aqueles aprovados realmente, né, que estão fazendo a tua obra de coração mesmo, Pai querido, né? Sabe, sinceramente, de coração sincero, né? Como diz o apóstolo lá, que eu sempre esqueço o nome, né? Que foi arrebatado. Glória a Deus, né? O nome. Ele tá, né? Que realmente na igreja é o Robson, né? Robson, isso. Glória a Deus, né? Que como ele diz realmente que né, iam ficar aí aqueles aprovados mesmo, né? Aquela igreja fiel, né? Que não está contaminada com Pai querido, com as coisas do mundo, né? Realmente. Nós estamos vendo que muitas igrejas estão copiando totalmente os pecados do mundo, igualzinho. Pai querido. Mas tem aqueles anônimos que somos nós, que estamos buscando a Deus no secreto, no deserto, né, Pai? E é esses que o Senhor tem guardado, reservados, os 7.000 que não se dobraram a Baal, Pai querido. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai querido. E o que o Senhor há de levantar agora, nesse fim dos tempos, né, na hora que o Senhor dera a ordem, Pai querido, né, através, pode ser dos 3 dias de escuridão, que será um sinal para a terra, não para nós, Pai querido, para nós também, mas mais para a terra, né, mais para o ímpio, para o incrédulo, o pecador, que não conhece ao Senhor, Pai querido, e também sinal para as igrejas frias, as igrejas mornas, né, as igrejas contaminadas, será um grande sinal, Pai querido, para que nós estamos aguardando, né, esse sinal, estamos aguardando aí, que nós cremos que vai ser o start, o começo, em nome do Senhor Jesus, e pode acontecer a qualquer momento, Pai querido, né, sabemos disso, e eu creio que o Senhor há de sustentar cada um dos teus filhos com o teu poder, em nome de Jesus, né, em todos os sentidos, todas as áreas, em todos os sentidos, Pai querido, eu creio nisso, em nome de Jesus, mantendo a gente de pé, perseverando, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, né, nos dando força, vigor, né, e, sabe, para passarmos todos os obstáculos e as dificuldades que nós temos que passar, Pai querido, né, que está escrito no nosso livro, que cada um de nós deve passar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção aqui para a aula, na vida do pastor Lucas, da irmã Márcia, nós aqui, a Nilva, e toda a tua noiva, Pai, quem há de chegar aqui, em nome do Senhor Jesus, assim, a gente te louva e te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Pois esses 3 dias de escuridão vai ativar, né, os 144.000, segundo o que está previsto por Deus, né? Amém, né? E ele pode acontecer de várias formas, né? Ele pode ser o Sol, ele pode ficar totalmente magnetizado de uma outra forma que não brilha, pode passar um planeta na frente durante 3 dias, né? E pode também ter uma coisa nuclear, né? Alguma coisa nuclear, uma bomba nuclear que vai cobrir toda a superfície da Terra, né? Dependendo do ataque nuclear. Agora, eu não sei, assim, o que vem primeiro, né? Segundo o que parece, os 3 dias de escuridão, né? Então, aí tem gente já relatando, né, que tem um planeta mesmo,
que ele tem várias luas e tal, que está aí no espaço, mas eles dizem que está lá longe, né? Eles não colocam que está por aqui, né? Perto, chegando, entre Júpiter e Saturno, como alguns falam, né? Que vai demorar alguns meses ou dias, sei lá, dependendo de como é que funciona isso. Então eles estão aí, já reportando. Agora eu estava vendo aqui, quando você abre a página nova desse navegador, aparecem as notícias, né? Aí já estava uma notícia assim, esse ano tudo será diferente. Aí estava mostrando um monte de nave espacial invadindo a Terra, né? Então, engraçado aí, essa situação aí de que eles querem, como que eu posso dizer, essa invasão, essa chegada, né, dos extraterrestres. Eles estão aí quase como igual o anticristo, né, pedindo, pelo amor de Deus, venha esses. Né? E aí eles estão muito também falando sobre a IA, né? O processo de mudança de muita coisa está acelerado, né? As pessoas estão fazendo coisas com a IA, agora já está dublagem, né? Tudo que você imaginar agora, ninguém mais faz pelos métodos convencionais. É tudo pela IA. Então está aqui, essa situação está aí. A gente está muito cansado, né? Todo mundo, né? Está cansado. Eu estou bastante cansado também. E eu estava pensando aí se era por causa do que eu estava trabalhando ali, mas o irmão Daniel hoje mandou um áudio aí dizendo que ele teve uma revelação, né? Que ele está sempre em jejum, né? Ele ama fazer jejum. E ele mandou uma revelação aí de que Deus está nos esvaziando, né? E eu aproveitei até sabendo disso, né? Comecei a clamar mesmo, que seja verdade, né? Que amém, que o Senhor nos esvazie totalmente para nos encher do Espírito Santo. Se transbordar corpo, mente, alma e espírito, né? Seja totalmente cheios do que é novo, né? Tirar o que é velho, né? E a outra situação também é a mente celestial, né? A gente tem muitos processos mentais nossos que são ainda carnais e humanos, vamos dizer assim, né? No sentido pecaminoso. Muitos dos nossos raciocínios, né? Quando a gente vai elaborar uma ideia também, quando a gente vai pensar sobre um assunto, né? Se você se observa aos seus próprios pensamentos, você vê, né? Que a nossa natureza carnal, ela está sempre ativa, trabalhando, né? E eu sou preocupado com isso, porque conforme o pensamento é o coração, né? Então nós temos que pedir a Deus para limpar o nosso coração, para poder os pensamentos serem outros, né? E às vezes os pensamentos são muito repetitivos, recorrentes, né? Como fala. Sempre o mesmo assunto está voltando na nossa mente. E a gente quer, vamos dizer, virar a página, né? E a única coisa que eu consigo fazer hoje, na minha luta e batalha espiritual, é pedir a Deus que me encha totalmente do Espírito Santo, que me dê um amor total por Ele, porque eu acho que quando você tem a medida do amor cada vez aumenta por Deus, mais você vai ficando cheio do Espírito Santo e mais você vai dissolvendo o velho homem, né? O velho homem vai dissolvendo, vai eliminando os desejos da carne, as coisas, né, relacionadas ao ser humano. Pode falar, pastor. Eu estava pensando uma coisa, pastor Lucas, né? Claro, isso aí é mais o meu, né? Minha opinião aqui em relação ao primeiro cavaleiro, né? Aquele cavalo branco lá, né? Cavalo branco, seu cavaleiro com uma coroa
e com arco na mão, saiu vencendo e para vencer, né? Eu creio nessa dupla interpretação, né? Daí a gente fala nos 3 dias de escuridão, né? Provavelmente, né, o mundo, aí, ó, o sistema aproveite para fazer um reset, né? Talvez. Uhum. E tava pensando nisso. E de repente apareça esse anticristo com esse falso salvador, né? Que está disfarçado de paz, de branco. Mas, ó, você veja. E também sendo o avivamento, né? Porque a igreja, né, ela vai sair vencendo e para vencer, e o anticristo também vai da mesma maneira, né? E de repente essa dupla interpretação ocorra, né? Você veja os 3 dias de escuridão, que vai ser um sinal do avivamento, e de repente, provavelmente eles façam o tal reset, né? E esse anticristo possa despontar, começar a aparecer no cenário, né? Então eu tava pensando nisso mesmo, sabe? Mas o anticristo acho que não vai vir com todo o seu... Ele vai vir enganando. Acho que depois é que ele vai mostrar a sua verdadeira face, né? É como diz, na metade da semana ele rompe o pacto, né? Então, eu acho que hoje, atualmente, o maior empecilho é os Estados Unidos, economicamente falando, né? Então, ele quase, irmão Daniel, tudo bem, não tem problema não. Está pedindo perdão pelo atraso. Então, a gente estava comentando, irmão Daniel, do seu esvaziamento aí que você estava falando, né? Então, voltando aqui ao assunto. Os 3 dias de escuridão, se esses 3 dias de escuridão for exatamente aquilo que a gente imagina, eles vão com certeza atacar os Estados Unidos nesses dias, né? Porque eles vão pensar assim, olha, a natureza está nos ajudando, nós temos armas para trabalhar no escuro, não sei. Ou o impacto psicológico desses 3 dias de escuridão vai fragilizar as pessoas para poder favorecer um ataque. Então, não sei. Mas parece que a elite está sabendo de alguma coisa, né? Porque... eles podem... Eu também acho que eles podem aproveitar para atacar os Estados Unidos, eu também acho. Agora, sim, porque esse ataque dos Estados Unidos já foi profetizado já várias vezes. Assim como a Ellen, né, que profetiza, tem a Vicky, tem outra, a Claire também. A Claire está direto aí, né, conversando com Jesus. Jesus está falando para ela que Deus vai derrubar os Estados Unidos, quebrar o orgulho dos Estados Unidos, mas depois vai reerguer, porque vai reerguer uma nação cristã pura, né? E eu não sei, o Brasil também precisaria ser remodelado, né? A Venezuela. Então eu não tenho, assim... Como eu parei de ler as últimas profecias, né? Não sei se está saindo mais alguma coisa, estou acompanhando muito pouco. Mas eu estou dedicando a descansar, né? E a orar. Quer falar alguma coisa, irmão Daniel, dessa sua experiência de hoje de tarde? Não foi de tarde, foi precisamente de manhã. Foi logo de manhã. Depois, sim, logo depois de acordar. E pronto, tomei as minhas vitaminas, mas depois estava a sentir um grande cansaço e normalmente antes de ir da cama faço sempre uma oração para agradecer, pronto, por estar vivo, assim, uma oração mais rápida, mas depois quis fazer uma oração assim mais intensa e apeteceu-me deitar, senti que me devia deitar um pouco, tinha coisas para fazer e fiz essas coisas, então deitei-me um pouco, e então foi quando, pronto, era como se estivessem a falar comigo, mas era tudo na cabeça, tudo ali, a sentir tudo assim de uma... Só que o que eu acho curioso é que eu nem sequer estava a pensar nisso. Eu nem estava a pensar... Porque eu não pronto, já não estou tão embirrado nas respostas, porque, pronto, já meti na minha cabeça que o pai não tem que fazer as coisas
pronto, ao meu ritmo, tem que fazer as coisas ao ritmo dele, e que se ele não quiser responder e quiser mostrar as coisas depois, tem esse direito. Portanto, eu já nem sequer tenho embirrado nas respostas, e nem sequer estava a pensar nisso, mas aquilo, entretanto, acabou por ser uma resposta na mesma, porque todos nós andamos assim muito cansados, e muitas vezes eu pensava, porque é que ando tão cansado? Porque é que ando tão cansado? E acabei por entender perfeitamente, porque faz todo o sentido, pelo menos para mim fez todo o sentido, e não só isso, como que me revigorou. Então passei o dia todo cheio de energia depois disso, e assim como se tivesse o espírito a arder dentro de mim, como se a partir dali tivesse, pronto, a pessoa sente aquela, não sei, aquela proximidade e sente-se tão feliz do pai ter comunicado, que depois parece que a pessoa já não quer sair dali, ao mesmo tempo está sempre ali ao pé dele. Então tenho passado assim o dia assim muito cheio de energia, e depois só me apetece e tenho feito telefonar para pessoas que já não telefonavam há algum tempo, perguntar como é que estão, e também já me agarrei às escrituras, mas é tão engraçado que passei de um estado em que estava com uma energia mesmo muito, muito em baixo para um estado muito energético. Não sei como é que vou estar amanhã, mas hoje, para lhes dizer a verdade, nem me apetece ir dormir sequer. Eu, para mim, ficava assim agora até cair, porque estou-me a sentir tão bem. E pronto, e depois à tarde eu tinha feito um montão de coisas, e eu, depois da minha oração da tarde, senti uma grande, é como se o pai me estivesse a dizer, tu tens de partilhar isto, tens de partilhar isto com os pastores, partilha isto com os pastores, isto é importante, então decidi partilhar, foi isso, pronto, não foi nada de especial, mas para mim foi muito bom, porque há muito tempo que eu não senti esta, pronto, a presença do pai. Amém. Ele ali só, ele não a falar comigo através do pastor Lucas, ou através de irmã Márcia, ou através do pastor Jones, ou da pastora Nilva, mas a falar comigo diretamente, e a pessoa sente-se tão feliz com isso, né? A pessoa fica tão feliz, tão cheio do espírito, e é isto. Amém. E tinha a ver com a questão do cansaço, né, irmão Daniel? Como é que foi a revelação? Sim, tem a ver com a questão do cansaço, que basicamente... Você falou isso no comecinho aqui, ó. Deus confirmando já, né? Foi! Que bom, que bom, que bom! Mas isso até é engraçado. A gente há uma semana atrás passamos aqui horas a falar. Eu e a irmã Márcia. A irmã Márcia deu-me respostas incríveis. Foi usada por Deus mesmo naquela noite. Porque... Foi até a sensibilidade da irmã Márcia, ela até dizia, irmão, pronto, via-se que a irmã Márcia estava preocupada que eu me tivesse a sentir confrontado, ou assim, mas aquele confronto fez-me bem, foi um confronto muito positivo, foi um confronto bom, e depois aquele vídeo também que a irmã Márcia me recomendou ainda confrontou mais, e pronto, e às vezes nós sentimos a presença de Deus, e Deus a comunicar connosco através dos nossos irmãos ou outras pessoas, não é? Mas quando é diretamente é melhor. E depois foi aquela questão e depois o pastor Lucas também confirmou, que disse que nós vamos brilhar nos 3 dias de luz, mas que nos 3 dias de escuridão, nos 3 dias de escuridão nós teríamos a luz do mundo. E eu também não percebi, pronto, acabei por não perceber o que é que realmente isso quer dizer. Pode abranger muita coisa, mas pronto, ao mesmo tempo é bom saber que isso em nada nos vai perturbar, que isso até será algo bom para nós e positivo. Isso é ótimo saber isso. Também para mim é ótimo, alivia, pronto. Irmão Daniel, a gente está baseando os 3 dias de escuridão no brilho do rosto de Moisés, né? O rosto de Moisés, ele brilhou quando ele desceu do monte, então ele tinha até que cobrir, né, o rosto com um véu. Aí Paulo usa isso como uma alegoria para explicar, né, que o véu foi colocado sobre o povo judeu e nós estamos aqui. Sabe? Pode falar. Eu peço perdão que eu esqueci-me, entretanto, de dizer. E depois foi como pronto, o exemplo que foi usado é como se fosse quando a pessoa toma carvão ativado e para limpar o nosso corpo. O carvão, por exemplo, quando tomamos carvão ativado,
o carvão ativado vai limpar todo o nosso corpo das toxinas, mas também vai limpar todo o nosso corpo das vitaminas, tudo o que existe, todos os nutrientes. O corpo fica como se fizesse um reset. E então, isto é a comparação que me foi dada, porque realmente está tudo a ser tirado dentro de nós, como uma casa que está a ser limpa, não é? Também usei esse exemplo, como uma casa que está a ser limpa. Então, tira-se tudo para fora, limpa-se a casa bem. Isso, claro que isso é um processo que cansa muito, porque uma casa que fica vazia, pronto, não tem a mesma energia. E a casa sendo de nós, obviamente. E tirar tudo para fora, fazer a limpeza à casa, não é? Sendo esse tal carvão ativado a funcionar em nós de uma forma espiritual, a limpar tudo e depois só trazer de volta para casa aquilo que está em condições, seja depois de tratar e há coisas que vão fora, vão acabar, o que vem é tudo novo. Amém. O que vem vai ser tudo novo, e foi isso que eu entendi, e para mim fez todo o sentido e fez-me, acabou por ser uma resposta que eu nem estava a pensar muito que iria receber, mas ao mesmo tempo que me animou imenso. Parece que o saber o que é que está a acontecer já me trouxe energia de volta. Às vezes parece que é assim, não sei. Mas o que Deus falou para você, Daniel? O que Deus falou assim? Pois, pastor Jones, foi isso. Foi que este cansaço todo é porque nós estamos a ser esvaziados de tudo. O que já não nos edifica, tudo não nos faz. Pronto, o mundo está a sofrer mudanças, as outras pessoas, o lado do mal também está a sofrer mudanças e nós sofremos nossas mudanças, mas para essas mudanças acontecerem, a mudança tem que ser de dentro para fora, vai ter que ser de dentro para fora, e isso é tudo um processo que vai gastar muita energia, mas é ótimo. Essa energia. A Nilva colocou o áudio, eu escutei ali você falando sobre isso, exatamente. Pois, mas não foi assim Deus, uma. Né? Sim, glória a Deus. Não foi assim uma. Eu não sei quanto tempo é que foi, não sei se estive na cama, não sei se foi meia hora, não sei se foi 20 minutos, nem tenho muito bem a noção, mas só, pronto, fiquei ali bem quietinho ali. Pronto. A ouvir entre aspas, porque foi tudo na cabeça, como se tivesse entrado tudo na cabeça em pensamento, mas lá está, mais uma vez não ouvi voz nenhuma, foi tudo na cabeça, mas eu entendia perfeitamente o que me estava a ser dito. Então, os irmãos contam que quando vai orar no mato, no monte, né, o monte, os matinhos acendem. Eu nunca vi. A única coisa que eu vi é assim, na congregação cristã tem um costume muito interessante, que eu acho que se as outras igrejas adotassem, teria muita coisa boa para aprender também com a congregação cristã. Eles têm assim, eu vou dizer duas coisas, do culto e da oração. Quando a igreja é fervorosa, aquela igreja pequenininha, que Deus usa muito do cooperador, ancião lá, eles ficam em comunhão, né? Em comunhão assim, só desliga de tudo, fica só pensando em Deus. E todo mundo fica glorificando, glória a Deus, mas fica todo mundo num grupo massivo, assim, glória a Deus, e fica aquele barulho, assim, durante a igreja. Eu, quando fechava os olhos, eu via um brilho excedente, além da lâmpada, né? Que a congregação cristã normalmente é uma igreja bem iluminada, né? Com uma carreira de lâmpadas até o fim. Mas eu via um brilho excedente no meio do povo, depois daquela glorificação. E também, quando eu olhava no rosto das irmãs, né, eu também via um brilho assim, um tom de pele assim, brilhante. Agora, esse do mato eu nunca vi. Agora, outra coisa que eles fazem também, que é muito interessante, que eu acho muito interessante, que eles glorificam a Deus, eles abrem oração em nome do Senhor Jesus, glorifica. Quando eles sentem a presença de Deus, é que eles ajoelham, e aí, quando eles ajoelham, continuam glorificando, aí depois que alguém sente no coração, tocado por Deus, começa a oração. E eu acho muito interessante, muito produtivo essa atitude, não sei se hoje ainda está assim, mas as revelações, elas vinham assim, ó, quando eu levantava de joelho, vinha muita revelação. É claro,
tem orações e orações, tem pessoas e pessoas no meio de oração, mas eu sempre procurava me reunir com pessoas consagradas, que temiam a Deus, que realmente não era uma oração carnal, nem uma oração religiosa, mas era uma busca mesmo da presença de Deus. Aí o que eu quero dizer com isso, né, juntando esses dois exemplos aí, né? O nosso brilho, ele vai estar de dentro para fora, né? Porque a santificação nossa, ela tem que estar sendo intensificada cada vez mais agora, nos últimos tempos. Então, nós estamos nos rendendo, né? A porta da santificação é a rendição e a renúncia de si mesmo, porque você não fazendo a vontade sua, você está se transportando da árvore do conhecimento do mundo do bem e do mal para a árvore da vida. Porque qualquer vontade sua está aqui, ó, está na árvore do bem e do mal. Se você renuncia, vai limpar a vontade da árvore do bem e do mal, que está em nós, né, vai morrer. Uma coisa que você não alimenta morre, né? Qualquer coisa. E vai vivificar a vontade de Deus, que é a árvore da vida. Então, esse transporte, né, de apagar um e acender outro, é o que está acontecendo conosco, mas isso é uma coisa assim. Quando a gente compreende que há essa substituição, essa mudança, a gente ativa isso através do clamor, do desejo do coração, da súplica, né? Eu gosto muito de suplicar. Eu descobri que é como fazer ouro, né? Você moe, sai uma gotinha de ouro, você continua moendo, sai uma gotinha de ouro, né? Quando eles pegam aquelas pedras, né? Que diz que tem ouro incrustado nas pedras, ouro em pó, e você tem que moer as pedras. Então, eu gosto muito da súplica. Eu fico horas e horas de joelho suplicando. O irmão Daniel gosta mais do jejum. E eu gostaria, sabe, assim, de fazer jejuns bem prolongados. Eu ainda vou tentar. Eu espero ainda tentar. Porque normalmente eu fico tão fraco, e outro, como eu tenho que levantar cedo e trabalhar e dar aula, às vezes eu fico muito mais cansado, né? Ultimamente eu estou muito mais cansado. Porque quando eu comecei a fazer os jejuns, eu comecei em 2022, né? 2022, fazemos jejum uma outra vez, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias no máximo. E os primeiros eu nem bebia água, né? E eu sentia até o corpo, dava aquela baixa, quando voltava com mais energia. Né? E depois que eu comecei a fazer esse barracão aqui, como eu estou trabalhando sempre pesado lá, eu já até trabalhei com dia de jejum também, fazendo força e botando coisa lá em cima também. E é por isso que eu emagreci bem. Queimou muita caloria também. Né? O abdômen, a barriga, queimou bastante. Então eu sentia sempre esse abaixamento da energia, né? E esse revigoramento. E você volta até com mais força física, sabe, assim, o seu tônus muscular aumenta. Porque o médico, ele faz aquele teste do aperto da mão, né? Aperta a minha mão, aí a pessoa, quando ela não tem tônus nos dedos, tônus nas mãos, né, nos braços, ele não sente a pressão. Aí quando a pessoa... Então eu comecei a sentir mais tônus muscular. Então são os efeitos orgânicos, vamos dizer assim, do corpo, né? Então da alma também, né? Do espírito também. Deve ter seus equivalentes, né? Agora, é engraçado também que, às vezes, quando eu via as coisas espirituais, parecia que eu estava com um olho aqui, em cima desse olho aqui, aberto. Os olhos espirituais meus eram em cima desse olho aqui. Então, quando eu fechava esse olho aqui, abria os outros e eu via as visões, né? A pessoa fala terceiro olho e tal, mas a sensação que eu tinha é que eu via com os olhos de cima desses olhos. Pode falar. Então, pastor, então, falando sobre isso, né, no meu caso, assim, eu vejo que Deus, ele fala comigo, assim, através de êxtase espiritual. Olha só. Isso é você ser, né? Eu gostaria de ter esses êxtases. Né, mas como, é parecido quando você, sabe, quando alguém, assim, tá
tá longe, né? E alguém chega assim, ô, acorda, sabe, né? É como se fosse assim, sabe? E ali Deus vai falando, o Espírito Santo vai falando, às vezes ele mostra alguma coisa, alguma imagem, mas é bem assim, sabe, naquele êxtase que você, né? Às vezes ele vai mostrando lá na profundeza da mente mesmo ali. Daí você fica ali naquela viagem, e ali o Espírito Santo vai falando e às vezes mostra alguma coisa, né? É assim, no meu caso é mais assim mesmo, né? Agora da Nilva não, a Nilva já tem mais experiência mesmo no mundo espiritual e etc e tal, né? Então varia muito, né? No meu caso é mais assim mesmo, seria a minha regra geral, assim, né? Eu acho que quanto mais deteriorado o corpo carnal, mais o corpo espiritual é ativo, né? Então, no caso da pastora Nilva, como ela tem a esclerose, né? Então, ela não tem que contar com a energia do corpo, ela tem que contar com a energia do espírito. Então, ela já está ativada, né? Porque para ela, quando Deus transformar ela, acabou, né? Acabou tudo. É só o espírito, né? Amém, amém, né? Glória a Deus. E para nós, não. Para nós, eu acho que o processo é mais complicado, porque a nossa mente, ela está sempre em atividade, né? Interferindo, sei lá. Eu vejo muito a minha atividade mental. Eu via muito mais antes, né? A minha atividade mental carnal, né? Interferindo na comunhão do espírito. Isso antigamente eu via muita intensidade, eu ficava angustiado, porque eu queria tirar aquilo lá. Eu agora vejo ainda mais atenuado do que antes, mas eu gostaria de ter aquela presença, sei lá, aquela coisa mais, como que eu posso dizer, como eu sentia quando eu estava na congregação cristã, quando eu orava com o irmão Getúlio, aquela coisa mais virtude, né, que eles chamam, né, aquela virtude, né. E a irmã Márcia também fala, né, que Deus toma ela na virtude, aí começa a falar em línguas, dá vontade de falar em línguas, você se enche de um êxtase também, né, mas, e normalmente, as revelações que eu tenho é conhecimento pronto, como vem assim, conhecimento pronto, eu não tenho assim voz falando, conversando comigo. De vez em quando eu faço uma pergunta ou alguma coisa, uma voz responde no coração. Não é sempre, mas é sempre conhecimento pronto. É como se um livro inteiro, um capítulo inteiro caísse instantaneamente em um segundo, né, na minha cabeça. Às vezes é o que acontece. Respostas sobre situações, sobre temas, sobre... E às vezes eu fico com muita sede, sabe, de ter essas experiências contínuas, porque, sei lá, é quase como um viciante, né, uma droga viciante. Você fica viciado, né, em querer ter as experiências extasiantes, sobrenaturais, né, da comunhão. E eu ando orando muito em línguas também, pastor Lucas, e nas línguas a gente vai recebendo muita coisa, muito download, sabe? Através das línguas. Amém. E eu tô orando bastante, viu? Olha, toda vez que eu oro, eu começo a orar em línguas, que eu fico com Deus ali, olha, mas... E é bom. Né? O irmão Daniel, você jejua bastante, mas como você faz para viver fisicamente? Porque você simplesmente está mais perto de Deus, é verdade. Assim, você para um tempo para se recuperar ou você vai no jogo contínuo aí, a gente nem sabe mais qual é a sua limitação. Você para quantos dias para se alimentar e depois volta? Como é que funciona aí o seu ritmo? Conta para nós aí. Opa, verdade? Não sei. Quem disse é verdade? Você jejua 3 dias, come 2, se alimenta 2, jejua 7, come... Eu gosto de jejuar 84 horas por semana. Meu Deus. 84 dá quanto, hein? Quantos dias? É bastante, hein? Olha. Eu nem sei quanto que é 84. 84 dividido por 24. Quer ser arrebatado também, né? 3,5, 3,5. Ah, santo Deus.
Mas não te dá sono, não te dá moleza? E eu, se eu jejuar, eu fico dormindo direto. Eu dá muita moleza. Eu mais durmo do que fico acordado quando eu jejuo. Como é que você fica? Fica desperto? Você consegue ficar desperto? Eu vou falar que é mais fácil, estava a escrever, mas aborrece-me estar a escrever tanto. Não, o jejum, o que me acontece é, dependendo das causas, o jejum dá-me mais fome ou não. É aí que eu sinto, é a fome. E as tentações, e o cheiro a comida, e tudo a falar de comida, e tudo que uma pessoa para onde olha só vê comida, parece que é o diabo a querer toda a forma e feitio que aquilo seja quebrado. E esses são quando eu sinto logo que são causas mais difíceis. Energia, não. É o contrário, não fico sem energia. Parece que fica com mais energia. É diferente. Você não dá sono? Eu passo o dia dormindo, se eu jejuar. Não me dá sono nenhum. Dá-me dá-me muita energia para fazer as coisas, fico com muita energia. Dá-me mais, até mesmo a cabeça fica melhor quando tenho alguma conversa, principalmente se estiver a falar sobre Deus, tudo flui muito naturalmente, nem preciso fazer qualquer esforço mental, as coisas fluem como se nem tivesse eu ali, como se tivesse alguém inteligente no meu lugar. E então o que o pastor Lucas estava a dizer, eu entendo perfeitamente, porque isto tudo vicia, a pessoa começa a ficar, e depois e eu sei que isto não tem a ver com o jejum, mas eu tenho que dizer a verdade, é um descanso tão grande, saber que não vou ter que me preocupar com comida naqueles dias, que é um descanso, eu não sei porquê, mas é um grande descanso, saber que aquele tempo vai poder ser usado ou para as escrituras ou para outras coisas. E então habitualmente é terça-feira à noite, costuma ser assim, mas às vezes muda um pouco. E também nem sempre consegui fazer as 84 horas. Já houve vezes que não houve necessidade, porque o pai mandou acabar antes, ou porque, pronto, simplesmente não deu mesmo, não consegui suportar o jejum tão, às vezes são fortes que a pessoa parece que até dói. O que eu costumo fazer é terça-feira à noite, janto, e depois fica aquele período, volto a comer no sábado, depois fazendo 84 horas. Por exemplo, se acabar de comer às 9 horas de terça-feira o jantar, vou comer então sábado às 9 horas da manhã, quando acordar já posso comer alguma coisa. Normalmente é mais por Então você fica volta das 10 da noite. Sábado? Sim, na terça, e depois como depois outra vez no sábado. Sábado, domingo, segunda e terça. E depois terça-feira ao jantar, parou tudo. E depois começa outra vez. E normalmente é assim, houve um mês que, mas eu cheguei a dizer ao pastor Lucas, e tudo foi em novembro, foi um mês que eu apontei as horas todas. Agora já não aponto, porque normalmente isto é uma coisa que é fácil de gerir desta forma, que consigo, pronto, não. Mas foi em novembro que apontei as horas todas do jejum, mas depois aí assustei-me um pouco, porque já tinha feito muito mais do que metade. Eu estava a fazer mal as contas, já não sei o que é que se passou, mas pronto, não, fiz 400 e tal horas e não achei que aquilo podia, pronto, não acho que não é preciso haver assim tanto exagero. Senti que não era preciso tanto. E mesmo 84 horas por semana não é preciso. A única coisa que eu faço é porque me sinto bem e porque estou viciado. E até que Deus me diga que não, ou que o médico me diga que a minha saúde está em risco, aí vou continuar a fazer, porque eu sinto-me tão bem, sinto-me revigorado. A minha saúde está espetacular. Mesmo o médico e tudo isso está tudo ótimo. Quando faço exames está tudo ótimo. Então, se está tudo ótimo, é para seguir. É como, não sei se no Brasil dizem, mas aqui em Portugal diz-se, a equipa que ganha não se mexe. Então, se está tudo a correr bem, é para continuar. Mas que é viciante, é muito, muito, muito bom. É muito bom. A pessoa, por exemplo, hoje, lá está, hoje
neste momento, não sei quantas horas estou de jejum, mas deve estar para aí umas 48 horas, uma coisa assim. E já foi um dia muito, muito bom. Normalmente isto acontece mais ao terceiro dia, mas hoje foi hoje, pronto, é muito bom. O pastor Lucas sabe como é que também já tem feito esses jejuns de 2 ou 3 dias, não sei se fez, mas pelo menos 2 dias juntos nós fizemos. 2 dias ou mais, acho que até alguma vez que a gente até fez mais. A gente dois juntos uma vez que até fizemos mais de 2 dias. Eu bolei um jejum de 3 vezes 7, 21, né? Aliás, 7 vezes 7, 49, né? Como que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu fiz 21 horas de jejum, me alimentei durante 3 horas, depois fiz mais 21 horas, durante 3 horas me alimentei durante 7 dias. Eu fiz assim. Foi muito bom, porque quando eu comecei a anunciar o evangelho, o Espírito Santo já falava, ora porque ele vai aceitar Jesus. E antes eu só anunciava e não tinha resposta do que estava acontecendo. E eu fiquei com um prazer muito grande de querer voltar a fazer assim. Por quê? Para mim, deixa eu só terminar, irmã Márcia, já posso falar. Para mim é importante me alimentar, né? Não sei, talvez, sei lá, só se Deus mudar minha condição e me ensinar alguma coisa que eu ainda não sei. Mas assim, eu começo tipo 4 da tarde, né? E vou até 1. Então dá 21 horas, porque eu subtraí 3 horas, né, do dia. Aí eu me alimento da 1 hora até as 4, depois começo de novo. E aí estava indo bem. O problema é que às vezes a minha alimentação não é suficiente. Porque quando a gente faz supermercado, tem todas as coisas aí, a gente tem variedade, tem fruta, tem todo o alimento que você pode variar. Durante essas 3 horas eu vario bem os alimentos. Aí você tem bastante nutriente, mas se você comer só arroz e feijão, tipo assim, ou qualquer coisa repetida demais, e não repõe todos os nutrientes, complica. Pode falar. Hoje é provado pela ciência que o jejum ele te cura, porque acabam as toxinas do teu corpo e você entra em autofagia. Até mesmo para o câncer ele é recomendado jejuar. Várias enfermidades, quando você jejua, em vez de você piorar, você melhora teu organismo. Hoje a ciência já tá falando isso. Agora veja bem, eu, por trabalhar no comércio, primeira porta, no começo da minha conversão, e hoje eu tenho comércio, né? Hoje eu tenho, vamos se dizer, sou dona da porta, né? Então é diferente. Mas eu fiquei fiquei mais de 10 anos só jantando, eu não almoçava. Não dava tempo, e eu perdi o hábito de almoçar. 220. E eu até falava assim, ó, me faz bem ficar com esse jejum intermitente aí. Não era proposital, não. Foi acontecendo. Agora, quando eu faço o jejum para Deus, que eu começo a fazer consagrado a Deus, com a intenção de estar mais perto do Senhor, primeiro dia é terrível, porque eu não sou uma pessoa muito comilona, não sei que eu esteja muito ansiosa, com alguma situação assim que tá me deixando ansiosa, mas eu não sou de ficar comendo, não. Mas só começar o jejum, aí eu tenho uma guerra o primeiro dia, assim, olha, dá vontade de você comer tudo que você vai pela frente. Segunda situação que eu já vivi, você começa o jejum, aqui em casa, quando minha mãe cozinhava, era impressionante. Se eu fosse fazer um jejum, aí começava a comida que eu mais gostava. Tipo, só coisa diferente. O adversário tenta tirar você do propósito. E tenta bastante, sim, tirar você do propósito. Daí o que eu percebo. Até a inspiração da minha filha para cozinhar aparece com coisas novas e comidas diferentes. Aí o que eu percebo que num segundo dia, tipo, depois passar umas 36 horas, aí você já tem um domínio maior do seu corpo. As primeiras 36 horas. Jejum de 3 dias só de água, entendeu?
Aí você tem um domínio. E o terceiro também eu também sinto que aumenta a minha energia, tá? Passado o primeiro dia muito terrível, esse último que eu tentei fazer, eu não consegui, eu parei 7 horas da noite, entreguei, não consegui, mas foi muita luta, muita tentação o dia todo. O dia todo foi uma guerra acirrada, 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 acirrada. E eu percebo que eu também tenho energia, não fico sem energia, não. Aí, passado as 36 horas, a energia vem. O irmão Daniel escreveu, eu vou ler. O meu vizinho, é chefe de cozinha, vem oferecer as coisas quando ele está de jejum. É complicado. Vocês querem ser arrebatados, né? Não levanta a mão, senão Jesus puxa, hein? Esses irmãos estão muito consagrados, hein? Eu estou até. Ai, ai. Tá certo. Glória a Deus. Pois é, sede e fome de Deus é uma coisa importante, né? Dar-nos sede e fome de ti, Senhor. Do teu amor e da vida eterna. E o Robson lá, pastor Lucas, como é que ele tá desaparecido mesmo, então? Tá. Depois que o canal dele tá funcionando normal, os vídeos, assim, coisas estão sendo postadas, ninguém fala nada, assim, sabe? Deve ser o pessoal, mas a irmã confirmou aqui, né? A irmã Maria Luísa. Essa irmã Maria Luísa, ela é muito espiritual, assim, ela tem muita revelação, muito dom, muita coisa. E a mãe dela era da congregação, né? Ela mora na Europa? Ela é casada com um francês. Ah. E ela morava na Guiana, agora está na França. E ela que me mandou o áudio explicando que o irmão está desaparecido mesmo, estão chamando de desaparecido, né? E ela falou assim que tem gente duvidando, né? E ele fez esse desenho aqui, ó. Peraí. Acho que eu vou fez um desenho antes? Do arrebatamento. Peraí, deixa eu mostrar. Vou compartilhar aqui. Ele fez esse desenho aqui. O que você entende aí desse desenho? Olha, que desenho bonito, hein? Olha. Ela mandou esse desenho para mim. Tá no computador, Jesus com a mão. Convidando, né? Aham. Para se reunir. Tá lá o trono, tá o pessoal lá. Tá convidando para se reunir, né? Aham. Olha, tá até desenhado aqui, Robson. 2 de janeiro de 2025. Ele fazia as lives dele, assim, né? Tem vezes que ele abria a live e fazia assim, na frente do computador, né? Algumas lives, assim. Interessante, né? Quem é, irmão Lucas? Irmão Robson Martins, ele foi arrebatado ao céu, não voltou até agora. Foi com corpo e tudo. Então foi com o corpo e tudo mesmo, né? Não foi em espírito, não, né? Ele é um Enoque, então, né? Pelas características. Né? Então, ali é o céu, né? O trono de Deus ali, ó. Eu não conheço. Ele é um assembleano, na verdade, né? Ele é um cara da Assembleia, mas ele tem canal no YouTube, né? Geralmente ele posta, assim, os cultos que ele tem uma igreja, ele tem uma igreja. Tem um ele dirige uma igreja, né? Um ministério ali. E muitas vezes ele posta os vídeos dele pregando na igreja, ou às vezes em podcast, ou assim, às vezes ele abria live também, assim, acho que esse desenho tem a ver com ele abrindo uma live, assim, né? Ele fazia assim, abria e falava alguma coisa, né? Bem interessante, né? O desenho dele. Então aí ela mandou um áudio também, né?
É isso aí. Pode falar, irmão. Ô, Pastor Lucas, eu preciso de fazer uma pergunta. O Pastor Lucas, quando era mais novo e tinha essas batalhas na cabeça e isso tudo, o Pastor Lucas alguma vez teve alguma... Pronto, isto é um pouco pessoal, é até mesmo da minha parte. Tenho medo de Mas perguntar. pronto, a gente somos todos uma família. Se não quiser responder, não responde e depois responda em privado. Mas alguma vez passou por fases quando era jovem, estou a falar assim bem jovem, tipo assim, talvez entre os 14 e os 18 anos ou assim, em que, por exemplo, formava-se uma frase horrível na sua cabeça. Eu nem vou dar um exemplo, mas pronto, posso dar outro exemplo, mas não vou dar o exemplo da frase que surgia na minha cabeça porque eram coisas mesmo feias. Por exemplo, uma coisa que dissesse, por exemplo, a Bíblia não é verdadeira, por exemplo, que é uma coisa já muito feia, mas era pior ainda. E aquilo estava na cabeça, e eu, o que é isto? Eu não quero, isto não é meu, e depois aquilo parecia que repetia, e eu ficava, oh meu Deus, o que é isto? Mas o que é que está a passar? Eu não quero ouvir isto, e aquilo parecia que estava como se estivesse a zombar comigo, a repetir, e era pronto, orava e pedia, às vezes nem orava, pedia logo na altura, num sítio qualquer, oh pai, ajuda-me, oh meu Deus, ajuda-me a tirar isto da minha cabeça, e o que é isto? Eu não quero pensar isto, e depois ficava-me a sentir muito culpado, que ia para o inferno, que Deus ia odiar aquilo, e o que é que eu estava a fazer comigo, que aquilo, eu sentia-me como se estivesse a cometer um suicídio espiritual, e pronto, esta é a minha pergunta. Totalmente igual a mim. Sabe quanto tempo eu vivi isso? 20 anos. E foi depois de crente, não foi do 14 aos 18. Foi logo depois que eu batizei. Sim, mas eu também estou a falar. Também a mim já foi depois de me batizar. Tá bem que foi batizado numa igreja que depois abandonei, mas não deixei de ser batizado. Porque... E também foi numa altura que eu... Quanto tempo a pastora Nilva está com a esclerose e a enfermidade? Olha, diagnosticou, acho que era 2018, mais ou menos. Está com 7 anos praticamente. Né? Pois é. E eu pensei que eu nunca mais ia ser liberto dessa coisa que o irmão Daniel acabou de descrever. Exatamente igual, irmão Daniel, exatamente igual. E eu fiquei na angústia, falei, eu vou morrer com esse negócio. Não, e agora não, minha mente é limpa. Não penso nada. Se eu não quiser pensar, também eu não penso. Agora eu tenho controle. Graças a Deus. Quer dizer, Deus me deu controle, né? Não sou eu que tenho o Espírito Santo. Então, mas eu sinto uma fome espiritual, um desejo de Deus tão grande. Mas ainda sofre, ainda tá sofrendo. Mas a esclerose foi para parar um pouco a Nilva, pastor Lucas, senão ela estaria, olha, se ela pudesse, ela fosse amiga do Elon Musk, ela estaria lá em Marte evangelizando lá, entendeu? Então foi tipo ela muito ativa. Deus tem propósito, né? Ela é muito ativa espiritual? Ativa, assim, né? Gosta de tá lá aqui, tá lá, sabe? Sempre fazendo alguma coisa, sempre indo para algum lugar. Eu para evangelizar é assim, vem o cara aqui, vem um... Mas quando foi um... Eu lembrei. Pois é. Então, sempre que eu encontro alguém, o cara vem entregar os armários aqui que eu comprei aqui para minha filha, para botar na cozinha, eu sempre consulto no meu coração se é para mim falar de Jesus ali para aquela pessoa. E quando eu sinto vontade, pois é, não tem problema nenhum, irmão Daniel. Então, eu consulto com Jesus no meu coração e sinto a vontade de falar do Evangelho. Né? Qualquer pessoa que eu cruze na rua, eu paro, falo, oi, bom dia, tudo bom? Eu posso dar uma palavra de amor para você, uma palavra de Jesus, uma palavra de paz, de confiança, e tá, entra no assunto papo. Então, eu estou com esse hábito, graças a Deus. E foi muito bom, porque antes eu já... mas de uma forma muito pequena, muito esporádica.
E aumentou a frequência quando o profeta João Batista veio ficar 3 meses comigo, que ele saía toda tarde para evangelizar. E eu comecei a fazer igual. Pode falar, pastor. Então, pastor Lucas, eu fiquei com uma palavra no meu coração, né? Porque, tipo assim, você veja que no primeiro Pentecostes foi assim, né? Qual que foi a ordem? Ficai em Jerusalém, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém. Então eu creio assim, que a gente tem que manter a nossa posição aqui. Eu acho que não é a hora de, sabe, sair, querer fazer a obra que nem louco, assim, sabe? Ah, sim. Assim, Não, eu revestido antes, entende? Né? Então eu vejo dessa maneira, assim, sabe? Então... mas eu faço aquilo, pregar em tempo e fora de tempo, quer dizer, eu sempre que eu tenho a oportunidade de contato com uma pessoa que eu não conheço, que é a primeira vez que eu vejo, eu sempre falo de Jesus, a volta, mas assim, para pregar com poder, meu Deus, eu quero pregar com meu Jesus, se Deus fizer do jeito que eu imagino, misericórdia, maramata. E eu tô esperando ser revestido, porque eu sei que agora não tenho condição nenhuma de enfrentar o inimigo assim, não tem, essa que é a realidade, né? Então a gente tá esperando ser revestido. Eu tô esperando mesmo, porque... E outra, eu quero ter aquela sensação de que eu tô totalmente pleno, né? Totalmente cheio. Sim, na plenitude mesmo. Né? Quero ter aquela sensação de cheio, de transbordante. Eu não quero ter essa sensação de que eu estou me sentindo aqui carnal, sei lá. Então não adianta querer ir, abrir igreja, sabe, tentar fazer, porque sem o poder de Deus, essa é uma realidade, né, pastor Lucas? Sem o poder de Deus não tem como. A gente, sabe, pelas forças, a gente tem uma unção, mas ela não está na plenitude. Esse é que eu, né? Uma vez tinha uma passeata lá em São Carlos e tive uns irmãos em cima do caminhão, eu peguei o microfone. Eu consegui falar só 10 minutos, esvaziou. Você tem que estar com uma unção muito grande. E outra, conforme a multidão, é mais poder que você precisa. Eu acredito. Eu vi que era uma multidão de gente eu em cima do caminhão para falar, nossa, aquele impacto foi grande. Porque eu sempre tive poder e autoridade assim para falar com 1 ou 2 ou 3, falar na igreja e tal, não sei o quê. Mas quando eu vi aquele baque assim em cima de mim. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. E você veja, o próprio Senhor Jesus, ele só começou quando ele estava ali na plenitude, né? No full power ali, né? Quando eu comecei, eu falei, eu acho que eu vou pregar aqui umas 2 horas, não durou 10 minutos. Sim. A gente sente o impacto. Se fosse para falar da carne, tudo bem, né? Ficar enrolando, mas eu estava querendo falar pelo Espírito. E é aquela questão da empolgação, da emoção. A maioria dos crentes peca nisso. Tropeça nisso, né? Vai pela emoção ali, pela empolgação, né? O gostoso é quando você prega e o povo na igreja acompanha a pregação na virtude do Espírito e responde, realimenta você. Na congregação tem muito disso. O povo fica em sintonia com a pregação, né? E responde com virtude. Nossa, aquilo é maravilhoso. Eu já preguei umas 2 vezes assim, realimentado. É muito bom. Agora eu estou esperando o irmão Robson aí, pastor Lucas. Eu saber o que vai acontecer. Tomara que ele volte e conte alguma coisa aí, né? Ele só leu o livro de Enoque no original. Robson Martins, é apóstolo, né? Ele é apóstolo. Aquele meio com barbinha e cabelo meio compridinho. Isso, bem magrinho, isso. Ele tá no culto ao vivo lá no YouTube dele. Pois eu vejo o canal dele funcionando normal, é isso que eu tô falando também, eu não sei. Tá lá ao vivo agora o culto. Ele tá pregando lá. Pois é, pastor, é isso que eu tô vendo também aqui nas redes aí, é isso que eu tô vendo. Então vou procurar. Então, e outra. Então, será que é o Robson ou se... Não, agora ficou confuso. Só se é outra pessoa. Porque tem o grupo Apocalipse aqui, ó, tem o grupo Apocalipse aqui no Telegram, e tem um que fala sempre, que é o... Peraí, deixa eu
Vamos tirar a dúvida, vai. Mas ele é sério, o irmão o Robson, ele é sério. Ele fala do pecado, fala da santidade, que tem que ter poder, unção para, né, para fazer a obra de Deus e tudo. Ele é sério, ele é, né, uma coisa, pessoa bem. Ele é benção, irmão. Apóstolo, né? Ele é apóstolo, tudo, né? E ele tem lá o ministério dele lá, né? Então, Grupo Apocalipse aqui no Telegram. Quem me passou esse grupo foi até o irmão Geraldo. O irmão Geraldo tá Eu falei do irmão do Robson pro irmão Geraldo, eu e a Niva falamos, porque é bem o nosso estilo, para falar a verdade. Ele é o nosso estilo, ele com certeza vai. Eu acho que ele é um dos 144 também. Olha, se fosse para apostar. O Gustavo, que nunca mais eu vi. O irmão Gustavo, de vez em quando, ele tá nas lives às 21 horas, mas quem tá sumido é o irmão Geraldo, né? O irmão Geraldo, às vezes às 18 ele tava aparecendo, às vezes ele aparece. Mas daí ele desaparece. Aí ele é arrebatado, depois ele volta, né, pastor? Então, eu tô falando aqui, né? O irmão Robson foi ler o livro do Enoque no original, né? Lá no céu. Já que ele não acredita, né? Pois é. Ele não acredita, né? Tem o Rubens. Esse daqui prega todo dia. Rubens. Acho que eu não conheço. Não sei se eu conheço, não. Ah, eu sei quem que é. É um rapaz novo que faz live também, né? Tem uma igreja, eu acho. Será? Eu ele tá junto aqui com o Robson. Ah. Não? Ele faz lives assim, né? Sobre Apocalipse, é esse, né? Que ele é profeta também, não é? Ele canta, ele faz músicas. Sim. Se eu tô achando que... Eu acho que eu sei quem que é. Shalom, Adonai, preciosos irmãos. Portal da 12ª hora aberta, das 18 horas, e todos os dias, pontualmente nesse horário. Nesse portal tão significativo e propício, nós, Igreja Raiz Online, abrimos o chat do Grupo Apocalipse pelo Telegram para juntos prestarmos ao nosso Santo Deus um culto racional. E isso com toda reverência, temor e amor. E assim cultivarmos nosso relacionamento com Ele. Né? Nutrirmos o nosso espírito, tendo intimidade com Ele, louvando e adorando, devocionando, ouvindo o que Ele tem e quer nos dizer. Sim. Aprofundando cada vez mais em sua presença, sendo aperfeiçoados primorosamente no seu amor, que jorra sobre nós como cascata. E pela unção do Espírito que nos eleva aos lugares mais altos, nós prosseguimos, andando em sua presença até já não sermos, contemplando todo dia a beleza da sua santidade e desejando ardentemente, em nome de Jesus, sermos santos como ele é santo. Então, nessa noite abençoada de criação do dia 3 de abril de 2025, uma quinta-feira, vamos orar juntos para dar início, consagrando cada momento desse santo culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo e eterno Deus, de eternas misericórdias e consolações. Aqui estamos reunidos como noiva para te apresentarmos e consagrarmos esse santo culto que a ti vamos oferecer com todo o nosso melhor. Te pedimos que receba em nome de Jesus, pois a sua alegria e o deleite são a nossa força. Que o aroma dos louvores, da adoração, suba e chegue as suas narinas docemente, muito agradável. Que a tua glória possa descer sobre nós e encher todo esse lugar. Desde já nós tiramos as sandálias humildemente, em respeito e honra a ti que és rei e Abba Pai perfeito para nós. Te celebramos aqui e te magnificamos. Entra por este portal, ó Rei da Glória, Adonai, Sebaot, Senhor dos Exércitos, pois estamos alinhados e em plena concordância com o teu reino, com a tua justiça e com a tua vontade. Esteja totalmente à vontade para falar conosco, emitir decretos, fazer tudo o que lhe apraz, pois todo esse espaço é teu, bem como também nós o somos. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós e mostra-nos a tua glória, pois juntos nós reconhecemos e declaramos aqui que só o Senhor e a Elohim é Deus no céu e na terra. Reina soberanamente sobre as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, tem um culto aqui, que está no Telegram. Qual culto que é esse, pastor Lucas? Eles gravam e colocam aqui, né? Grupo Sim. Apocalipse, né? Vai ser uma pregação aqui de... Deixa eu ver quantas horas aqui. 1h, 51 minutos, 47 segundos. Tomé o Transformado. Uma pregação sobre Tomé. Agora o Gustavo, ele tá, quarta-feira ele tava aí ontem, né? Tava lá na live, às 9 horas. A irmã Márcia perguntou. Eu participo de vários grupos aqui, eu estou participando de vários grupos aqui. Sim. Mas esse do Apocalipse foi o irmão Geraldo que... Ah, tá. O Geraldo que mandou. Aqui tá muitos sinais no céu, né? Eles filmam, né? Sim.
Aí eles colocam aqui várias revelação, visão, a coisa acontecendo no mundo inteiro, né? Pode falar. Aí eu fico acompanhando mais as notícias do mundo, né? Eu acompanho também o que está acontecendo, né? Porque na notícia de jornal eu já não acompanho nunca mais. Não, jornal. Aqui tem várias notícias, né? Aqui no Telegram, né? Aqui eu tenho muitas notícias aqui. Então eu fico bem satisfeito, porque dá uma boa ideia do que está acontecendo. Você vê, o Trump, ele cortou todos os fundos para a Ucrânia, né? De ajuda que o Biden dava. O Biden dava muito dinheiro para ele lá. Agora o que aconteceu? A Europa tomou o lugar, né? E agora eles que estão querendo investir na Ucrânia lá, né? Para defender a Ucrânia. Quem quer investir? Não, agora é a Europa, né? Só que a Europa não tem aquele cacife dos Estados Unidos, mas a Europa agora, porque o Trump, ele, né, não vai mais dar ajuda para a Ucrânia, né? E agora o que acontece? A Europa está tentando desesperadamente, né, ajudar. Agora, né? Só que eles não têm aquele cacife dos Estados Unidos, não. Não sei o que vai dar, pastor Lucas, né? Parece que o Putin também não está muito para muitos amigos, né? Então pode acontecer algum conflito aí, mas maior, né? Maior aí, essa questão aí. Eu não sei, não, né? Ok. Pastora Aníbal tá aí, não? Ela tava dormindo um pouquinho. Então. Tava descansando e aproveitou. Agora ela tá levantando aí agora. Tá. Tudo bem aí, pastor? Tudo bem, estamos aqui. Nós estamos tentando. Ontem eu fiz uma abordagem sobre a ativação do espírito, que foi uma coisa que Deus me deu. Foi bom, ontem foi legal, né? Mas eu ainda estou preocupado com esse assunto, sabe? Da ativação dos dons, tudo. Não, é assim, porque eu sei que nada vai acontecer antes de Deus determinar, né? Antes do Pai determinar. Grupo do Apocalipse, isso mesmo, Grupo do Apocalipse. Mas eu não sei, irmão, se você consegue entrar só pelo link. Eu vou tentar compartilhar, porque quem me deu o link de entrada foi o irmão Geraldo, então eu não sei. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o link. Porque depois eu acho que... Pastor Lucas, você sabe que esse rapaz, esse Leandro Spencer aí, toda terça-feira, ele ora por isso, ele ora pela ativação dos dons, viu? Porque ele é um cara assim, ó, ele falou que todo homem de Deus que ele encontrava, por exemplo, Luciano Subirá, ou qualquer outra pessoa dessas assim, acho que até o Luiz Hermínio, né? Toda vez que ele encontrava uma pessoa dessa, ele pedia para essa pessoa transferir os dons para ele. Ele era fominha, entendeu? Todo mundo, ele chegava para a pessoa e falava, né, Luciano Subirá ou qualquer outra, você ora por mim, ora para transferir os teus dons para mim. Ele fazia assim, sabe? E aí ele diz que essa foi a grande origem da ativação dos dons dele, que ele tem agora, ele ora e tudo, né, para isso. E ele tem esse curso, olha, se ele tiver um culto, ele faz culto presencial também. Daí ele vai lá e faz, mas ele tem toda terça-feira, às 9 horas, ele faz um momento ali ao vivo, e no final ele faz a transferência para ativação dos dons. Não é isso. Né? Tá. Não é isso? Não, Antônio, eu falei para você convidar o pastor. Ô, Daniel, aqui tem a permissão de adicionar membros, eu adicionei você. Será que você foi adicionado? Olha aí. Aí. Da terça-feira? Do curso? Não, Antônio,
Pra ir no congresso Oi? dele. Ah, vai ter o congresso dele agora, né? Amanhã. Amanhã, aqui em Curitiba, né? Mas é assim, tem muitas pessoas são batizadas mesmo, assim, no Espírito Santo ali, com ele, né? Eu acabei de adicionar você lá no grupo Apocalipse. Tinha a opção de adicionar, adicionei, vê se funcionou aí. Tá certo? Ninguém quer discutir mais nenhum tema? Funcionou? Que bom, parabéns. Glória a Deus. Ninguém quer discutir mais nenhum tema? Vamos orar então. Vamos orar. Vamos fazer um rodízio de oração aí, igual nas lives de 21 horas. Quem vai começar? Vamos orar para terminar? Para terminar, vamos fazer um rodízio. Ontem eu senti o efeito das orações muito forte sobre a minha vida. Foi ontem ou foi anteontem, não me lembro bem. Hoje que dia hoje é? Quinta, foi na terça-feira. Ontem também, mas eu acho que foi na terça. Muito, muito forte. Falei, meu Deus, isso aqui está acontecendo, não é por causa da minha oração, não, é por causa da oração dos irmãos. Irmão Lucas, ontem eu dormia, não consegui participar. O irmão não consegue fazer um resumo aí da ativação do assunto de ontem? Ah, tá, eu faço. Então, é o seguinte, eu comecei a assistir vídeos sobre a ativação do espírito, né? Aí eu contei a minha experiência de como foi que eu comecei a orar com o irmão Getúlio e eu saí revestido do poder como se eu fosse ele, né? Por quê? O que acontece? Hoje em dia as pessoas estão dizendo assim, né? Estão fazendo vídeos na internet, né? Você é um escolhido, creia, não duvide, a unção está sobre você, agora existe essa promessa, Deus está ativando os seus escolhidos, mas não duvide, não deixe passar essa oportunidade. Então ficou aquele negócio assim muito dependente de minha condição para que eu recebesse a ativação. O que aconteceu no dia que eu recebi aquela unção poderosa que eu falava em língua, que estremecia, era uma coisa fora de comum. Eu estava de joelho, junto com o irmão Getúlio, e foi várias vezes, eu tive que orar com ele várias vezes, e eu ficava em comunhão, clamava e desejava. Eu não tive assim que impregnar minha mente de pensamentos positivos, creia, creia. Eu não tive que fazer um esforço mental, como às vezes os pregadores forçam você a fazer um esforço mental, porque se você não fizer aquele esforço mental suficiente, você não alcança o que precisa. Isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que é prometida em palavra, em pregação. E eu não fiz esforço mental, eu fiz mais um esforço de alma, de coração, de desejo, de tá aí. Outra, eu desejei Deus diretamente, eu não desejei qualquer outra coisa. Eu desejei o Pai diretamente, né? Como um filho que ama e deseja a pessoa amada. Só foi isso. E dali, por surpresa, né? Porque para mim foi uma surpresa. Eu não pedi assim diretamente, vamos dizer assim, para ser como o irmão Getúlio, para ter aquela ativação, né? De repente eu estava com a mesma virtude, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, né? E falando, porque a autoridade do que você fala, eu fico preocupado que a pessoa diz, cuidado com o que você fala, todas as palavras para você acabam se cumprindo. Não é bem assim. Eu não experimentei dessa maneira. Quando você fala no espírito e você está ativado no poder, sim, cumpre. Mas, humanamente falando, eu falo, você vai prosperar, você vai não sei o quê, você vai... Se eu fizer do meu eu, não é bem assim, não cumpre bem assim, não. O que acontece é que
coisas tristes que você cultiva, né, de palavras, de murmuração, aí sim, aí pode ser que você acabe se abatendo porque se alimenta das suas próprias palavras. Mas então, e aí eu fiquei um bom tempo, deixa eu ver assim, quantos anos durou, né? Eu batizei em 1985. Não, é 80 e... Nossa Deus. 83, janeiro de 84, batizei na congregação. Em 83, agosto de 83, recebi o Espírito Santo. Outubro, foi agosto, foi outubro. Eu me batizei no dia 1º de janeiro de 84. Já faz mais de 40 anos, né? Eu orei com o irmão Getúlio, depois que eu batizei. Eu vim aqui para Ponta Grossa em 96. Foi lá para 98 que aquela unção desapareceu, aquela coisa sumiu. Eu acho que ainda continua latente, pastor. Tá aí com o senhor, tá? Só que tá latente, entendeu? Na hora vai. Porque é aquela coisa, você recebe o dom, você não perde mais, né? A única coisa é que tá lá, né? Foi de 80, vamos colocar de 84 para 98. 84 para 94 dá 10 anos, né? 14 anos mais ou menos. E era característico assim que quando eu ajoelhava, a atmosfera do ambiente mudava. Eu tinha nítida impressão disso quando eu orava. Então a gente estava falando sobre isso ontem, sobre essa ativação do Espírito Santo, né? Aí o pastor Jones falou que existe a transferência de unção, mas eu acho que isso é só uma forma de Deus percorrer a fazer a unção acontecer, né? Por transferência, mas eu acho que existe aquele que tem contato direto. Que nem esse irmão Robson aí. No meu caso, o irmão Getúlio não botou a mão na minha cabeça e transferiu nada, simplesmente orei com ele. Né? Várias vezes. Olha, era impressionante. Até hoje, não vi ninguém como o irmão Getúlio. Até hoje. Ninguém. Mas até os irmãos falam que o que estava no Getúlio era fora do normal. Era fora do normal. Teve outros irmãos revestidos, né? O irmão Ezequiel Sarapuí dos Antunes, não sei se já ouviu falar. E alguns outros bem revestidos. Eu fui na casa dele, Deus preparou, eu tinha desejo de conhecer, demorou 5 anos, mas Deus me levou na casa dele. Ele ainda é vivo? Tá tudo certo ainda, não? É vivo, ele tem 10 filhos, tudo os filhos solteiros, tudo santificado a Deus. Você olha para aqueles meninos lá, aqueles moços que já tem mais de 20, 30 anos, nenhum casou, você olha assim, ó, tudo brilha. Uma vida totalmente consagrada. Pois é. Então era muito, gente, era demais, era totalmente assim, era a diferença entre o sol e a lua não, o sol e a terra, vamos falar assim, né? Entre a água e o vinho, era notório. Ninguém, nem o incrédulo, poderia dizer isso, esse homem não tem algo fora de E ele conta se alguém orou por ele, se ele recebeu de alguém? Não. Pode ser que nem saiba disso, mas e outra coisa, pastor Lucas, não precisa colocar a mão na cabeça. Não. É só ele orando pela sua vida ali, você recebe, entendeu? Não precisa colocar a mão na cabeça. Ou é você ter um temor pela unção que está na pessoa. Só de você ter sede e ter temor. Né? O teu querer e o teu temor faz com que você alcance. E é a sede mesmo. Né? Eu quero de volta aquilo lá, misericórdia, Jesus, fora do comum. Bom, então... E com Ezequiel de Sarapuí, Deus translada ele, né, de um lugar para o outro em questão de segundos. Ele tem esse dom de transladar coisas, né? E aquela coisa é sugar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. A gente tem que fazer isso. O irmão Ezequiel de Sarapuí, o irmão perdeu a carteira com todos os documentos, daí ele foi no culto pregar e ele fala, tá aqui a tua carteira, pá! E a carteira apareceu na frente do irmão, nos braços do irmão lá.
Era fora de comum. E foi quando eu estava orando com o Ezequiel de Sarapuí dos Antunes, que desceu aquele raio e pegou fogo em todo o meu corpo. Que Deus estava repreendendo os extraterrestres que me perseguiam. Que antes de eu batizar, eu estava atrás dos extraterrestres, né? Aí ele tinha um aqui que estava no meu encalço e não queria, e não largava nem a pau, Deus teve que fulminar ele com um raio do céu. A gente estava com o Ezequiel Sarapuí dos Antônio, orando umas 2, 3 horas da manhã. Era muita virtude também. Teve várias libertações que Deus fez na minha mente, que Deus teve que mandar fogo do céu para fulminar demônio dentro da minha mente. Dava aquele estouro assim, e brilhava a minha mente. Muitas vezes. Muito perseguido mentalmente. Pode falar. Então, pastor, olha, eu acredito que entre nós, como igreja, está sendo trocado os dons. Eu acredito. Agora, eu vejo o seguinte, falta aquela ativação, algo que precisa ser, que ative mesmo. Eu acredito que falta que tá faltando. Que o avivamento vai trazer, né? Eu penso que como esse Robson Martins foi arrebatado, é tipo uma corrida. Quem se esforçar, quem correr, alcança. Quem pegar a fita, puxa ela pro seu time, entendeu? Sabe aquela prova de gincana que tem uma fita lá, que quem trouxer a fita primeiro pro seu grupo ganha? Eu acho que tá assim, sabe? O Robson Martins tá puxando a fita pro grupo dele, então nós temos que puxar pro nosso. Então, sabe o que eu percebo? Tem uns que já vem com o dom de nascimento. O Denis, um servinho de Deus, meu amigo mesmo, ele tem o dom desde criança, ele vê as coisas, tem visão aberta. É assim, fenomenal as coisas que Deus mostra para ele. Eu amo visão aberta. Só que ele na adolescência também consagrou muito na madrugada. Aí aumentou mais ainda. E aí eu conheço vários outros meninos, vários outros irmãozinhos que se consagrava também, que orava nos portais de 3 em 3 horas, jejum e oração, e assim ia. E eles consagrando mesmo, buscando. Teve um irmãozinho que eu conheço daqui de Bauru, meu amigo, o Gui também não tinha visão, tinha revelação, e aí começou a consagrou 6 meses. Buscou 6 meses, nada. Aí Deus não dava nada. Aí ele falou: Senhor, acho que o senhor não tem desejo de me dar esse dom. E parou. Aí ele parou e Deus deu o dom para ele. E ele bateu 6 meses buscando a Deus. Amém. Pois é. Eu ia falar um negócio, mas agora esqueci. Deixa eu me lembrar. Então, aí, irmã Márcia, nós conversamos sobre ativação, né? O pastor Jones falou da transferência de unção, eu falei que ninguém assim pôs a mão na minha cabeça, simplesmente eu recebi. E a outra coisa é que existe uma porção que eu acho que a gente consegue perceber que cada um de nós carrega, que eu falei ontem, que é natural, é como o dom de desenhar, né? O dom de pintar, nasceu com ele. Então eu tenho um conteúdo, e o irmão Daniel também tem, dá para perceber, e o irmão Gustavo, e o pastor Jones, todo mundo tem aquele conteúdo original, que nasceu com a gente, né? E só que assim, é uma coisa latente, que depois que você batiza e busca, desenvolve. Mas existe. Existe. E outra, eu só fico preso numa armadilha do inimigo enquanto eu não entendo como é que ela funciona. Depois que eu entendo como é que aquela armadilha do inimigo está funcionando, eu escapo. E hoje eu estou ainda lutando contra uma armadilha do inimigo que está me bloqueando, porque eu ainda não entendi tudo. Na hora que eu entender, eu escapo. E eu já estou orando que na hora que eu escapar, eu vou subir que nem um anjo para o céu. Um anjo do Senhor. Uma velocidade impressionante. Não quero nem velocidade de foguete. Que é muito lento. Eu não sei se a Erin que fala isso, que Jesus falou que vai ser uma coisa, você vai acordar transformado, né? Uma coisa assim. Vai ser uma fração de segundo. Não lembro. Deixa eu só fazer um comentário.
O irmão Daniel falou uma coisa muito interessante hoje. A gente estava falando no começo. Gostei muito do que ele falou ali, dessa questão do cansaço da gente aí, essa questão tudo. Eu achei bem isso, achei bem interessante, bem válido mesmo, viu? Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos esvazie mesmo de tudo, nos dê tudo novo. Em nome de Jesus, eu creio. As córneas novas. Amém. Eu creio, viu? Tá. Penso. Amém. Então, a situação que eu tinha, a gente estava falando dos maus pensamentos que eu levei 20 anos, gente do céu, era tormento de noite. Eu pensei que nunca ia acabar aquela prova, por isso que eu perguntei por quanto tempo que a pastora Nilva está com a esclerose, porque olha, eu achava que eu nunca ia acabar, e um dia acabou, né? Mas o que eu clamei, o que eu orei, gente, eu tive que repartir minha mente em duas, para evitar os pensamentos. Eu tinha dois pensamentos ao mesmo tempo dentro da mente. De tanto que eu fui atormentado com essas coisas que o irmão Daniel falou, de xingando Deus, blasfemando Deus, uma voz falando direto dentro da minha cabeça. Foi horrível. Não desejo aquilo nem para meu cachorro. Ô, irmão Daniel, você está com dois agora. Tem dois Daniel aqui, ó. Eu não estou a perceber o que aconteceu, pastor, porque a pastora Nilva começou a falar e depois eu queria mandar corações, não conseguia, o ecrã gelou, não conseguia fazer nada. E depois isto caiu tudo e depois eu entrei outra vez. E agora vejo aqui outro. Não sei como é que isto está, então como é que eu posso estar? Bilocação, você vai receber dom de bilocação, é um dom espiritual. Mas agora já saiu um. Olha, já saiu um deles, já foi embora, ainda bem. Ficou o verdadeiro, eu prometo. Você está com dom de bilocação. Uma vez eu cheguei numa loja e um homem falou que ele já tinha me visto ali. Eu falei, não, aqui eu nunca vi, não. Senão eu vi um senhor igual o senhor aqui. O senhor já veio aqui. Eu falei, então não deve ter sido meu anjo, né? Porque o irmão Getúlio, ele tinha a bilocação. Várias pessoas já tinham visto ele antes dele aparecer no local que ele tinha ido ver. Ele falou assim, esse irmão aqui eu conheço, ele já veio aqui. Aí o irmão Getúlio falava, não, eu nunca vi aqui não, irmão. Eu disse, irmão, o senhor já veio aqui, então é meu anjo. O dono de bilocação, né? E ele é da congregação? Da congregação, irmão Getúlio. E disse que o Padre Pio também tinha esse dom, né? Padre Pio. Teve aquele grande avivamento famoso da Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? Uhum. Ali acendeu uma grande fogueira, onde só a pessoa chegava perto ali já era batizada com o Espírito Santo, né? E muitos, quer dizer, a igreja, o movimento pentecostal surgiu ali, né? Porque antes era só mais aquela igreja reformada, tradicional. Aí o que acontece? Por exemplo, quem fundou, vieram 2 missionários aqui para o Brasil, eles vieram da Rua Azusa, né, cheios do poder, da unção mesmo. E um deles fundou a Assembleia e o outro a Congregação, aqui no Brasil. E todos vieram cheios do poder, até aquele lá da Coreia, o Po Yang-cho também, né, a Quadrangular com a Aimee McPherson, que fundou a Quadrangular, recebeu, né, o fogo da Rua Azusa. Uma galera. Até o R.R. Soares, todo mundo aí, esse pessoal todo aí, que começou bem no fogo aí. Hoje tá meio mais para lá do que para cá, né? Tem uma outra também que é famosa, e a McPherson tinha uma outra famosa também, que era muito cheia do Espírito Santo também. Eu acho que o próprio, aquele cara lá, como é que derruba todo mundo? O Benny Hinn. Né? Não, acho o Benny Hinn não. Eu acho que aquela que teve uma pessoa que o Benny Hinn recebeu dela, né? A Catherine Kuhlman. Isso, exatamente isso. Também. Então eu acredito que o senhor esteja falando dela, pastor.
É a Exatamente, essa daí, Catherine Kuhlman. É, Isso. E eu peguei um vídeo dela aqui. isso. Ô, irmão Lucas, Eu e já o irmão Getúlio não te ensinou, não comentava com você as coisas do céu? Comentava, ele foi arrebatado ao céu várias vezes. E aí eu ficava enchendo o saco dele, perguntando, e aí, irmão, me explica, me explica. Ele falou assim, eu não consigo explicar, irmão, é sublime, ele só falava isso. Eu falei, irmão Getúlio, eu quero, irmão Getúlio. Aí ele falou assim, então você vai receber o dobro da minha porção. Falou desse jeito. Pra mim, eu falei, oba! Foi a única pessoa que ele falou isso. Mas eu atormentava tanto ele. Eu ficava que nem a Maria nos pés de Jesus lá. O que mais que ele contou para você, assim? De outras coisas? Ele contou os milagres que Deus fez através dele, né? Transformou um quisto de uma mulher num bebê. Vários milagres. Foi assim, esse milagre do quisto da mulher que virou um bebê foi o seguinte. Uma irmã queria porque queria ter um filho. E ficou atormentando, vamos dizer assim, que nem a Ana, né? Atormentando para ter um filho. Aí, ela ficou com a barriga grande e tudo, né? E se preparou, fez quartinho de bebê, fez tudo de bebê para esperar para nascer o filho. Aí ela foi no médico fazer pré-natal e tudo, aí o médico falou assim, isso aí não é criança não, minha senhora. Isso é um quisto grande que cresceu na senhora. Senão, isso é uma criança. Isso é um quisto. Ela falou, não é uma criança. Aí ela falou assim, eu vou marcar a cirurgia, nós vamos tirar esse quisto. Já está com muito tempo aí e tal, 9 meses, né? Já estava no prazo. E aí foi lá, tirou o quisto, desse tamanho assim, né? Da barriga da mulher. E a mulher falou assim, eu quero meu quisto, eu quero levar para casa. Você é maluca? Você é louca, mulher? Eu quero meu quisto. Aí eles carimbaram com aquela tinta azul o quisto do hospital, um símbolo do hospital. Ela chegou em casa, botou no berço. E foi na casa do irmão Getúlio. Ele falou assim, irmão Getúlio, Deus não prometeu para mim um filho? Tá lá o quisto lá, na minha cama, eu quero meu filho. Aí Deus colocava ele num aperreio que a pessoa cobrava dele e ele ia cobrar de Deus. Ele falava assim, o que eu vou fazer, irmã? O que eu vou fazer, irmã? Aí ele começou a chorar, derramar lágrima para Deus. Deus, pai, aqui está Getúlio, aquele que é que nem Moisés, que fala contigo face a face, a irmã tem um quisto. Aí quando a irmã voltou lá no quarto, tinha se transformado num bebê. Ele contou isso para mim. Vários milagres. Milagre de incrédulos, que incrédulos não acreditavam que era Deus. Ele falou, daqui 10 minutos o incrédulo vai cair no chão aqui, esborrachar no chão, dali 10 minutos, pá, operador, gente da congregação que perseguia ele, que era incrédulo. Várias coisas, não dá nem assim, foi tantos milagres que eu não lembro, não consigo lembrar todos. Né? Uma vez um filósofo, ele encontrou na rua um filósofo, e o filósofo veio pregar para ele, falar que Deus não existia, que não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, sai dele, espírito de filosofia. O rapazinho caiu no meio do asfalto. Várias coisas, era assim, fora de série, não tinha como você não saber que era Deus, você não ficava em dúvida. Entende? Muito testemunho, muita... Uma vez desceu sangue literal do céu, caiu em cima do inário dos irmãos, ele clamou o sangue de Jesus, veio sangue literal. Várias coisas. E todo mundo ia orar, porque, com o irmão Getúlio era assim, resolvia. Você tinha uma causa lá, você ia orar com ele e resolvia. Não importasse o que fosse. Se estava desempregado, arrumava emprego, se estava com câncer, curava. Se tinha filho nas drogas, voltava no outro dia.
Era assim, era solução imediata. Irmão Lucas, mas mediante isso que você está me falando, então cai por terra, que é tempo de Deus, é permissão de Deus. Cai tudo por terra, porque se orasse com o irmão Getúlio, Deus fazia, então o que falta na gente é fé mesmo. Eu acho que o tempo é o acúmulo da fé. Você não recebe imediato porque você não tem a medida da fé suficiente, você tem que acumular. Depois que você acumula, você recebe. Eu acho que é isso. A palavra fala que a prova prolongada Endoidece o enfraquece sábio. a gente. Endoidece o sábio. Ou enfraquece. Eu já tive prova prolongada, irmã. Prolongadíssima. Eu achava que nunca ia passar essa dos maus pensamentos, xingando e blasfemando Deus durante dia e noite na minha cabeça. Foi 20 anos. Eu achava que eu nunca ia sair disso no negócio, não. Mas eu fiquei firme. Perseverei, clamei e fui liberto. E fui liberto assim, naturalmente. Não teve assim. Eu sei que houve uns estouros na minha cabeça. Começou a descer raio do céu, assim, estourar e arrebentar com tudo. Uma vez um demônio me perseguiu tanto, que eu fiquei em comunhão deitado na cama, clamando ao Senhor. De repente, Deus fala assim, você está com um demônio perseguindo o seu coração. Derrotou ele assim, estourou. Deus perdeu a paciência com ele. Me mandou lá, não sei para onde, acho que eliminou, não existe mais aquele demônio, não, que acabou com ele. Era muita coisa. Nossa, eu já passei muita luta. Aí o inimigo foi mudando de estratégia, né? Porque o inimigo ele vai mudando de estratégia. E uma coisa que eu orava também eu pedia para Deus mudar o meu código. O segredo da minha fechadura, né? Falei, Senhor, o inimigo está entrando muito. Muda o segredo da minha fechadura. E aí Deus foi mudando o segredo da minha fechadura, porque o inimigo me pegava. Uma vez eu senti que o meu coração estava rodeado, o demônio rodeava o meu coração, não podia nem pôr a cara fora. O inimigo querendo me pegar. Muita perseguição espiritual eu passei, muita. Eu passei mais perseguição espiritual, do mundo espiritual, do que do mundo material, do que de pessoas. A palavra diz que quando o homem agrada a Deus, ele tem paz até com seus inimigos, né? Está escrito lá em Eclesiastes, eu acho que é Eclesiastes. E eu tinha paz até com os inimigos, mas espiritualmente era uma perseguição contínua, muito demônio, muito tormento. Fora de sério, eu chegava a achar que eu não pertencia a Deus, de tanto que eu era atormentado. Vamos orar, gente? Eu ia orar, né? Vamos orar. Eu sinto de orar. Fazer um clamor aqui. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, indo diante de Ti, Senhor, colocar nossas vidas na palma das Tuas mãos, Te glorificamos, Te exaltamos por tudo que Tu és, por todo o Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Pedimos perdão pelas vezes que nossa mente e nosso coração se obscurece e não percebemos o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua graça por nós, Pai, sobre nós. Ó Deus, que o nosso coração se intensifique na comunhão e no louvor, na adoração, para receber de Ti toda a bênção espiritual, Senhor, toda a força, todo o poder, toda a alegria, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para manifestar em nosso coração através da Tua alegria, Senhor, que a Tua alegria é a nossa força. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha em nós, Senhor, entre nos portais eternos do nosso coração, Senhor, para triunfar como Rei da Glória em nossa vida. Abba, Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos sedentos e esperançosos de Ti, meu Deus. Que essa sede e essa esperança só aumente, Senhor, e só fique mais e mais ardente em nosso coração, por favor, Pai. Tire qualquer frieza, qualquer mornidão, Senhor, qualquer desvio da mente e do coração de Ti, Senhor, que nosso foco esteja em Ti, Senhor, que nós possamos aprender sobre a ativação do Espírito Santo, esse irmão que foi arrebatado com o corpo até o céu, Senhor, que também nós tenhamos
a condição, Senhor, de sermos arrebatados, ou com o corpo, ou mesmo que não seja com o corpo, mas em espírito tenhamos uma comunhão plena contigo, Senhor. Por favor, Pai, nós estamos aqui, Senhor, como primícias tuas, Senhor, antes de todo o evento começar, nós estamos despertos como Enoque, Senhor, antes do dilúvio, Senhor. Ó, Senhor, faz nós como Enoque, nos leva até a sala do trono, Senhor. Revela os 344.000 na terra. Revela, Senhor, cada um de nós para ti, Senhor. E faz nós, Senhor Deus, transbordantes, cheios da plenitude de Jesus, o teu amado Filho, Yeshua HaMashiach. Ó, Abba, Pai, remove o véu, Senhor. Remove qualquer véu, véu de incredulidade, qualquer véu de obscurecimento e até o véu, Senhor, da carne, Senhor, que impede nós de ver o mundo espiritual. Remove, Senhor. Eu não tenho medo do mundo espiritual. Eu apenas quero viver contigo, Senhor, mais e mais intensamente. Por favor, Pai, nos ajude a termos esse amor imarrecível, Senhor, sem nenhuma mancha, sem uma mácula. Um amor total e completo, para que tudo que importa seja tu, Senhor, e não mais nada, Pai. Como é aquela palavra do pastor Luciano Subirá, Pai, em nome de Jesus. É que eu peço para todos nós, Senhor, para a pastora Nilva, para o pastor Jones, para a irmã Márcia, para o irmão Daniel e para todos dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Venha o teu reino, venha o teu revestimento de poder e autoridade. Venha, Senhor, o teu tempo maravilhoso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem quer orar, pode orar. Senhor e meu Deus, continuando assim, aqui no mesmo espírito, Pai, do pastor Lucas, Senhor Deus Todo-Poderoso, majestoso Rei, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz na sua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, buscando, Senhor Jesus, a sua presença, buscando ser aperfeiçoado no Espírito, buscando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a unção sem limites. Senhor Deus, eu me lembro, Pai, o dia que eu pedi, Senhor Jesus, de uma forma ímpar, eu pedi, Senhor Deus, que iria ter a unção sem limites e que através dessa unção eu conhecesse uma centelha da sua grandeza. Eu lembro, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me levou em espírito e eu vi muitas galáxias, que eu vi as cores do universo. E eu lembro, Pai, que eu estava do lado de fora dos portões celestiais, olhando a grandeza do universo que o Senhor criou. Senhor, eu lembro das experiências que o Senhor já me concedeu pela sua graça, pela sua misericórdia, e nunca, Pai, foi nada que eu merecesse, mas tudo que o Senhor permitiu pela sua infinita bondade. Nós estamos aqui reunidos pedindo, Pai, essa unção sem limites, a unção do Teu Espírito Santo. Nesta noite, meu Senhor e meu Deus, derrama da sua unção. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita a irmã Márcia, visita o irmão Daniel, visita o pastor Lucas, a Liz e o meu esposo. Vai trabalhando, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor Deus Todo-Poderoso, que essa unção que está sobre essa pessoa, que os meus irmãos hoje falaram, Pai, essa mesma unção, Pai, ela pode estar sobre as nossas vidas, assim como a gente viu já na vida de muitas pessoas, do apóstolo Robson, Pai. Senhor, derrama da sua glória Shekinah, derrama da sua unção sem limites sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa nos usar como canal da sua graça, Pai. Sem unção, Pai, como que o Senhor nos usará? Nos enche até transbordar, para que através das nossas vidas, muitas vidas sejam abençoadas. Quebra essa barreira que existe entre nós e as coisas do céu.
Em nome do Senhor Jesus, vai quebrando toda a barreira, Senhor Jesus, vai nos mostrando, Senhor, vai ativando os dons do teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu filho Lucas, que tem clamado, Senhor Jesus, por essa unção. E eu, Senhor Jesus, tenho pedido, aumenta cada dia mais a minha fé e a dos meus irmãos, para que eles sejam cheios e transbordantes do poder do teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo grandes coisas, o Senhor está movendo o mundo espiritual ao nosso favor, e os milagres e maravilhas do Senhor vai acontecer através da fé em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pode continuar, quem quer orar. Amém. Irmã Márcia, o pastor, eu sempre falo pastor Daniel, onde vocês podem orar? O Jones não está aqui, não. Pastor de muitas ovelhas, irmão Daniel. Amém. Amém, glória a Deus. Quem vai orar? Irmã Márcia. Então eu posso orar. Pode? Fique à vontade. Nós tão santo, nós tão bondoso, nós tão misericordioso, nós tão grandioso, Pai. Muito obrigado por esta live abençoada, em que todos nós nos reunimos cada vez mais como família, como parte do corpo do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo aquilo que aprendemos e por termos a oportunidade de partilhar estas experiências uns com os outros, e por vezes até descobrimos que partilhamos de experiências em comum, como aconteceu hoje. Amém. Muito obrigado por todas as revelações que nos tens dado, muito obrigado por todo o conhecimento, toda a sabedoria que tens dado aos nossos pastores para nos ensinarem. Muito obrigado pela forma como nós trabalhamos uns com os outros e que oramos uns pelos outros e cuidamos uns dos outros. Todo este amor que o Teu Filho nos ensinou está a ser praticado por nós, e isso é lindíssimo, e só desta forma a Tua Igreja poderá crescer na sua máxima plenitude. Amém. Muito obrigado por derramares bênçãos sobre todos os nossos irmãos. Muito obrigado pela cura que tens feito em todos nós. Muito obrigado pela mudança que estás a fazer em nós, pelo upgrade, digamos assim, que estás a fazer em nós. Muito obrigado. Nós pedimos que abençoes todos os nossos familiares, que cures todos os que estão enfermos, todos por todo o mundo, Pai, todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão em opressão, que lhes dês força e coragem, muito amor, que lhes alimento abençoado também a todos os nossos irmãos por todo o mundo e a nós próprios, que perdoe os nossos inimigos e que lhes dês a oportunidade de ouvir a palavra, e que nos uses, Pai, que nos uses na Tua vontade, que é a nossa maior vontade, é servir-te, Pai. Por favor, usa-nos e que a Tua vontade seja cumprida nas nossas vidas. Por favor, tal como pediu a pastora Nilva, espalha os Teus dons, Pai, dá-nos os Teus dons, Pai, tudo para a Tua glória, tudo para te engrandecer a Ti e não a nós, Pai. Muito obrigado por todo o amor, todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, e muito obrigado pela oportunidade da vida eterna, que é o nosso prémio máximo e para aquilo que todos nós sonhamos. Mas primeiro, Pai, dá-nos muita força e coragem para cumprir aqui com toda a Tua vontade e fazermos tudo aquilo que tenha que ser feito. Todas estas coisas nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu... Já agora, perdão, também te queremos agradecer imenso pelo sacrifício do Teu Filho, por nós sofreu, morreu para nos dar a vida eterna, e por tudo aquilo que Ele nos ensinou, e por tudo aquilo que Ele é para nós, e toda a força e tudo aquilo que Ele nos dá, toda a inspiração, tudo, Pai. Todas estas coisas nós pedimos em nome dEle mesmo, do nosso Santo Salvador Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Mamá, você vai orar? Amém. Não, irmão Lucas. Tá bom. Então eu vou parar aqui a gravação, né? Hoje já chegamos até as 10 horas, graças a Deus. Mas foi uma benção, né? Apesar que foi uma conversa bem calma, né? Tranquila, não, né? Acho que quem vai assistir essa live vai ter que colocar numa velocidade mais rápida. Mas foi benção, viu? Glória a Deus. E eu estou sentindo que algo está mudando no meu coração também, né? Então eu peço que vocês continuem orando,
Eu quero ser liberto de todas essas lutas e dificuldades que eu passo, né? É mais espiritual do que material, mas agora também estou passando um pouco mais de uma luta material, né, com esse carro, com essas coisas que eu estou resolvendo aí. Então, que nós sejamos cada vez mais íntimos, né, como diz aqui o Daniel agora. E às vezes o meu desejo de comunhão com Deus eu não consigo expressar em palavras, né? Às vezes eu queria expressar em palavras, mas não consigo. Tá bom? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu acho que tudo isso leva a uma intimidade maior, sabe? Esse desejo ardente que o Senhor está tendo, todas essas coisas aí, leva a um crescimento e leva a uma intimidade. Eu vejo, pastor Lucas, que o Senhor está no caminho correto, viu? Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Teve uma época aí que eu fiquei meio vacilante, assim mesmo, mas eu tô meio Eu vejo que o senhor está bem quebrantado, viu, pastor Lucas? Amém. Isso é maravilhoso. Que bênção. Eu quero estar totalmente para começar do zero mesmo. Só Mas Jesus, é tão amém. bom, meu Deus. Amém. E é ótimo quando a gente quebra um pouco a nossa razão, o espírito flui e os milagres, a gente vê os milagres e as maravilhas, a gente vê esse agir do Senhor nas nossas vidas, pastor Lucas. Amém. Lindo demais.